Amados, bom dia. Hoje é quarta-feira e é dia 13 de maio do ano da graça de 2026. Estamos em 1 de Samuel, capítulo 1, a considerar a história de uma família, particularmente de uma mãe, Ana, e através dela sermos exortados para aspectos absolutamente fundamentais da nossa caminhada com Cristo, da nossa experiência de ter em nós o bom aroma da presença do Senhor, tal como nós vemos presente na vida de Ana, também na vida de Elcana, o seu esposo, na vida daquela família, e como depois isso também passou e esteve presente na vida de Samuel. Já vimos ontem e relembramos ontem um aspecto que este texto nos claramente exorta, que tem a ver com a nossa vida de oração, a forma como buscamos ao Senhor, como nos relacionamos com Ele em oração. De uma forma muito particular, Ana derramou o seu coração em oração, pedindo ao Senhor algo humanamente impossível para um problema impossível de resolver pelos recursos de Ana, o facto de ela ser estéril. E Ana foi ao Senhor com o seu coração aberto, com uma fé surpreendente, e isso ensina-nos, de uma forma muito particular, como devemos sintonizar o nosso coração com o Senhor, ir a Ele em oração, buscá-lo, entregá-lo. E por isso é uma das primeiras perguntas para nós: o que é que nós andamos a fazer com a nossa vida de oração? Uma pergunta também que podemos colocar a este texto perante esta história é: o que é que nós andamos a fazer, ou como é que nós nos andamos a relacionar com as respostas de Deus à nossa oração? E Ana pediu ao Senhor um filho, sendo estéril. E o versículo 20 do capítulo 1 é uma resposta absolutamente sublime e extraordinária, uma resposta de Deus à oração de Ana, e diz que ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus respondeu de uma forma extraordinária a esta oração de Ana. Mas há um aspecto aqui no texto que nós não podemos esquecer e que é absolutamente essencial, porque é uma resposta de Deus, uma resposta muito clara de Deus e que tantas vezes não valorizamos. É que o versículo 18 já é uma resposta e uma intervenção de Deus à oração de Ana. A Ana foi aos pés do Pai em oração nesta condição que o versículo 8 descreve. Porque choras, isto é Elcana a conversar com Ana, porque choras, porque não comes, porque estás triste o teu coração. Esta era a condição em que Ana se encontrava. O versículo 10 diz que ela chorou amargamente e orou ao Senhor. E a primeira resposta presente neste texto, a primeira resposta evidente de Deus, uma resposta muito clara de Deus à oração de Ana, está no versículo 18, e que diz: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, Ana se foi, pelo seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E esta resposta de Deus é absolutamente essencial. Mesmo antes de Deus responder de uma forma sobrenatural e extraordinária a um pedido de Ana, a um clamor de Ana, uma resposta humanamente impossível, a primeira intervenção já se tinha acontecido no coração de Ana. E mais uma vez, esta resposta nos remete para um texto que lembrávamos ontem e que é absolutamente essencial e que encontramos em Filipenses, porque Filipenses 4 é uma expressão prática desta experiência de Ana, porque
Paulo lembra que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, isto Filipenses 4:6, e que devem ser conhecidas diante de Deus as nossas ansiedades, em oração, com ações de graças. E isto foi o que Ana fez, e esta é a primeira questão que nós conversámos ontem e que este texto nos chama a atenção. O que é que andamos a fazer com a nossa vida de oração? E é exatamente isto que precisamos de fazer: ir ao Senhor com o nosso coração aberto, em profunda intimidade com Ele. E um dos aspectos da resposta de Deus está aqui presente. É porque o versículo 7 de Filipenses 4 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Foi isto que aconteceu com Ana, imediatamente. O Senhor respondeu à oração de Ana, ao coração de Ana, e trouxe-lhe paz, trouxe-lhe alegria, mesmo antes dela ter e vislumbrar a resposta de Deus chegar através de um filho. O que é que andamos a fazer com as respostas de Deus? Andamos distraídos ou estamos atentos que a resposta de Deus até poderá não ser aquilo que nós pedimos, tantas vezes não é aquela que nós pedimos. O Paulo, que escreve aquele texto aos Filipenses, como bem lembramos, é o mesmo Paulo que pediu ao Senhor algo que o Senhor disse não. Mas a minha graça te basta. O que é que andamos a fazer com as respostas de Deus? Como é que as respostas de Deus às nossas orações estão a cuidar, a dirigir e a abençoar as nossas vidas? Eu creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena investir nisto na nossa intimidade com o Pai e continuar esta jornada, abençoados também por este texto maravilhoso de 1 de Samuel, capítulo 1. Que o Senhor nos abençoe, um dia muito abençoado em que nós queremos e precisamos de continuar a orar uns pelos outros, na intimidade e na proximidade com o Senhor. Um forte abraço e até breve.